Vamos agora falar de ondas. As próximas aulas serão dedicadas a esse tema. Ora, na aula 4, esta aula, vamos explicar, definir ondas, né? Falar de vários tipos de ondas. Essa é uma coisa surpreendente, na verdade, né? Ora, ondas estão muito presentes nas nossas vidas, né? Nós ouvimos por conta da existência de ondas sonoras. Nós vemos por conta das ondas eletromagnéticas. Que seria das nossas vidas, né, sem as ondas, né? Temos aqui ondas do mar, né? Ondas produzidas por uma corda de um violão ou pelas cordas do violão. São exemplos de ondas. Vale a pena estudar esse tema, né? Agora, o que acontece é que a gente precisa entender é que ondas, elas são geradas por perturbações de várias naturezas. Ao dedilharmos uma corda, introduzimos uma perturbação na corda, um pulso, como dizemos. Ora, no caso de sensores, né, para detectar, né, as ondas geradas pela percussão, né, de um martelo, por exemplo, né, são ondas sísmicas, né, é o que a gente está utilizando para entender as propriedades, né, do nosso mundo. Mas uma perturbação simples e que gera ondas é a queda de uma gotícula numa superfície. Temos também aqui, né, o deslocamento de placas tectônicas gerando uma onda. Ora, nós estamos falando aqui dos tsunamis. Então, veja, todas as ondas, elas são geradas a partir de perturbações, né? Ora, estamos a cada dia mais aprendendo sobre ondas. Nesse ano aqui, olha, de 2016, 2 grandes laboratórios. Esse aqui é o laboratório LIGO, né, nos Estados Unidos, né? Eles detectaram, veja só que coisa surpreendente, né, as famosas ondas gravitacionais. Veja, em 2016, nos demos conta da existência de um novo tipo de onda, né? Ondas gravitacionais, né? E que, no caso, resultam, na realidade, de ondas associadas ao que nós chamamos de curvatura do espaço-tempo, na verdade, do tensor métrico, né? E essas ondas são geradas, né, quando nós temos a fusão de 2 grandes buracos negros. Esses buracos negros, né, ao se fundirem, eles provocam uma perturbação na distribuição de massa, né, gerando com isso ondas gravitacionais e que foram previstas pela primeira vez por Einstein. Agora, a gente pode definir ondas não olhando para o que deu origem a elas, né? A gente pode definir ondas a partir de equações também, né? Essa aqui é a equação de ondas das ondas ditas lineares, né? São ondas tais que a solução da equação de ondas, se eu encontrar uma e depois encontrar uma segunda, uma superposição das 2 ondas, também é uma onda que satisfaz a mesma equação.
De forma que ondas em uma dimensão obedecem a essa equação de ondas. A gente vai estudar essas equações de ondas, né? Em duas dimensões, a equação de ondas tem essa forma aqui, né? Z, eta, são grandezas físicas que diferem de cada tipo de onda. Por exemplo, no caso das ondas sonoras, Z pode ser ou a pressão ou a densidade. De forma que quem é eta depende, né? Quem é Z que está aqui depende do tipo de onda, né? Vamos analisar caso a caso, né? Considerando ondas numa corda. Ondas lineares em 3 dimensões satisfazem a essa equação de ondas tridimensional. Também não queremos especificar quem é psi, né? Vamos especificar quem é psi, porque psi pode ser o campo elétrico, psi pode ser o campo magnético, né? Então depende do tipo de onda que a gente estiver considerando, né? D2 psi dx2 mais D2 psi dy2 mais D2 psi dz2 menos 1 sobre v ao quadrado. Agora, eu esqueci de mencionar isso antes, né? Mas v que aparece aqui é a velocidade da onda. É claro que quando a gente estuda as ondas, a gente vai encontrar expressões para a velocidade daquela onda específica, né? Ondas numa corda, eu vou deduzir, né, a expressão para a equação de ondas e, a partir da dedução, encontra a velocidade da onda, que depende de onda para onda. No caso das ondas eletromagnéticas, V ali é a velocidade da luz, como bem sabemos, né? E temos muitos tipos de ondas, né? Ondas de matéria, né? Veja, ondas de matéria, que, na verdade, corresponde à equação de Schrödinger. Nós dizemos que a equação de Schrödinger, que é essa que eu escrevi aqui, a equação fundamental para a química, para a física, quando estuda os fenômenos atômicos, né, moleculares e assim por diante. Essa é a equação básica, é uma equação que chamamos também de equação de ondas, mas é um pouco diferente. Ela fica igual às ondas usuais quando a gente considera alguns tipos de ondas apenas, né? Ondas estacionárias. Muito bem, e eu posso ter equações de ondas não lineares. Aqui não vale a ideia do princípio da superposição, como é o caso das ondas lineares, né? Aqui vale o princípio da superposição, mas aqui já não vale o princípio da superposição. Se acredita que tsunamis, né, correspondam a ondas não lineares, né? Na verdade, ondas solitárias, como nós dizemos, né? Então, temos muitos tipos de ondas, né? Ondas cnoidais. Aqui tem uma foto histórica, né, onde alguns aviões da Força Aérea Americana fotografaram, olha só, um tipo de onda periódica. Aqui temos, olha, máximos aqui, olha só, periódicas. Isso é muito interessante. São ondas do tipo cnoidais, né? Muito raras na realidade, né? Mas ondas periódicas, né? Então, temos muitos tipos de ondas, né? As ondas mecânicas, né, como ondas sonoras, ondas numa corda, são ondas que precisam de um meio material para elas se propagarem, né? Veja, as ondas eletromagnéticas que não precisam de um meio para se propagarem. Temos as ondas de matéria relevantes, né, na mecânica quântica, e agora as ondas gravitacionais, né, que se propagam como perturbações da estrutura do espaço, né? Então, é diferente as ondas gravitacionais das anteriores, na verdade, né?
Ondas eletromagnéticas se propagam em líquidos e gases, e aqui o que nós temos são campos elétricos e campos magnéticos se propagando pelo espaço, de acordo com esta figura que temos aqui. As ondas são, às vezes, classificadas também em função da questão da oscilação. Se as oscilações acontecerem na mesma direção da propagação, como esta aqui, então nós dizemos que a onda é uma onda longitudinal. Se ela oscilar transversalmente à direção da propagação, nós dizemos que essas ondas são ondas transversais. Ondas numa corda são ondas transversais. Ondas sonoras são ondas longitudinais. Então, ondas eletromagnéticas, por outro lado, são ondas transversais. Os campos oscilam, né, nessa direção, como estamos vendo aqui, mas a onda se propaga na direção perpendicular à direção da oscilação, né? Muito bem. Em 1845, esse senhor John Scott Russell descobriu as ondas que nós chamamos de ondas solitárias, né? Elas ocorrem não com muita frequência. Ele percebeu que quando um barco se atracava, né? Aqui temos então uma representação do que estava acontecendo, a gente vai melhorar isso, né? Ele percebeu que se formava num canal se formavam ondas solitárias e ele, a cavalo, conseguiu acompanhar essas ondas, de forma que aqui eu tenho o esquema de um navio e agora aqui eu tenho um canal e tem a geração de ondas solitárias. É interessante que essas ondas se propagam sem se desmancharem, sem reduzirem a sua amplitude, né? Então, é um caso realmente muito especial de ondas, né? Essas ondas são ondas também não lineares, mas elas são também conhecidas como ondas solitárias, né? Um tsunami, por exemplo, se acredita que seja uma onda solitária. São ondas, por exemplo, que se propagam num canal, como foi verificado por Russell, né? Então, temos aqui as ondas sigmoidais, né, como sendo ondas também não lineares, né, mas ondas periódicas e ondas solitárias, né, que se propagam ao longo de quilômetros e quilômetros. Houve deslocamento de uma placa tectônica num determinado ponto e o efeito dela se faz sentir a 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Essa onda não se desmancha, né? O que, na verdade, é uma pena, porque os efeitos dela são absolutamente devastadores, né, como nós sabemos, né? Vamos estudar muito ondas em uma dimensão, como as ondas numa corda, né? Vamos estudar ondas estacionárias, né, como as ondas, né, que são geradas, né, quando a gente tem uma membrana, aqui no caso é uma membrana retangular. E, finalmente, ondas em 3 dimensões, de acordo com aquela figura lá, né? O melhor exemplo de ondas lineares em uma dimensão são as ondas numa corda. Aqui, no caso, a corda ela é tal que uma das extremidades, né, está fixa aqui, representa, na verdade, uma onda que se propaga numa direção e depois na outra. Nós vamos estudar a dinâmica, né,
de uma onda produzida por uma corda, né? É isso que nós vamos fazer em seguida para a gente entender melhor essa questão das ondas, né? Aqui eu tenho a corda sem ser tensionada, né? Agora, aqui eu tenho a corda depois da aplicação de um pulso. É isso. Eu perturbo a corda. Perturbo, né? No caso dos instrumentos, nós dedilhamos a corda e, consequentemente, geramos um pulso, né? E a gente quer entender, então, o que acontece depois, né? É claro que o nosso interesse aqui, né, é essa função y, né? Y é a posição de cada ponto ao longo da corda, né? Então, cada ponto ao longo da corda como função do ponto x e do instante de tempo t. É isso que nós queremos deduzir uma expressão para y de x e t, né? E veremos que o que nós vamos conseguir é deduzir uma expressão para esse tipo de onda, né? Muito bem. Em geral, o pulso ele tem, num instante de tempo t igual a zero, esse y de x, né, ele é uma função apenas de x. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um pulso, a função f de x, né? Em geral, ela tem um valor máximo. Aqui está muito exagerado, é claro, mas é uma possibilidade, né? E quando a gente aplica um pulso, esse pulso, por conta do esquema de forças, né, que nós estamos considerando aqui, veja esse caso aqui, esse pulso ele acaba se dividindo em dois. Ele se divide em dois, um se propaga para a direita e o outro se propaga para a esquerda, né? A gente vai analisar isso. Eu estou apenas fazendo uma descrição, na verdade, do que produziu ou que vai produzir a onda, né? A perturbação inicial, né? O fato é que a gente pode escrever esse y sempre sob essa forma aqui, né? De uma onda que se propaga para a direita, né? E uma onda aqui que se propaga, na realidade, para a esquerda, essa outra aqui, né? Essa aqui para a esquerda. Veja que a diferença está no sinal da velocidade aqui, né? E a velocidade de propagação é igual à raiz quadrada da tensão aplicada à corda, dividido pela densidade linear de massa da corda, né? O fato é que essa situação aqui, né? Eu tenho um ponto P, né? Esse ponto P é caracterizado pela coordenada x, né? Essa coordenada aqui, né? X e y, né? Nós vamos deduzir, né, a equação de ondas para y como função de x e t. Como é que a gente faz? É simples, né? A gente considera as forças agindo sobre um elemento infinitesimal da corda, né? Um elemento infinitesimal. Então, eu considero um elementozinho, esse aqui, né? Sobre esse elemento, né, infinitesimal, que a gente vai fazer depois, né? Aqui também está exagerado. Sobre esse elemento, a gente considera forças, né? As forças aplicadas pela corda à direita e pela corda à esquerda, desse elementozinho de volume. E agora nós utilizamos a lei de Newton. A soma das forças é igual ao elemento de massa daquele elementozinho do fio vezes a aceleração. Uma coisa tão simples quanto essa. Agora, a gente faz a projeção da força, ela está sujeita a uma tensão do lado esquerdo, menos T vezes seno de θe. Do lado direito é T vezes seno de θd. Os ângulos são diferentes à esquerda e à direita, né? Igual a ΔM vezes
a aceleração, a componente y da aceleração, y 2 pontos, portanto, né? Agora a gente sabe da interpretação geométrica da derivada, né? Que a tangente do ângulo é igual a dy dx determinada nesse ponto xz, né? E a tangente de θ à direita, como esse ponto está à direita, está a uma distância ΔX infinitesimal maior do que xz, essa dá a interpretação geométrica da derivada. Agora, eu faço mais uma coisa, aproximo seno θe por θe e aproximo seno de θd por θd e também faço a mesma coisa em relação à tangente, né? Bom, consequentemente, né, a equação agora se escreve assim, em termos de derivadas de y com respeito a x calculada nesse ponto, menos a derivada dessa função calculada nesse outro ponto. E aqui, como eu havia indicado antes, é ΔM vezes a aceleração, a componente y da aceleração, que é d2y dt2, né? É claro que a gente vai tomar depois o limite em que ΔX tende a zero, né? E tomando esse limite eu posso fazer essa aproximação para as derivadas, né? Conclusão, aqui eu tenho a equação para as ondas, né, numa corda. T é a tensão a qual a corda está submetida e μ é a densidade linear, porque quando eu dividir, né, esse ΔM por ΔE, isso vai representar a densidade linear, né? Portanto, eu deduzi, né, a equação de ondas, no caso de ondas numa corda, essa dedução só vale para pequenos ângulos de inclinação da corda. É verdade, é verdade. E aqui eu deduzo que a velocidade, né, é igual a raiz quadrada de t sobre μ. Muito bem. O fato é que a gente precisa estar atento às condições iniciais, né? Por exemplo, qual é a forma do pulso no instante de tempo t igual a zero, qual é a velocidade em cada ponto no instante inicial. A gente vai resolver esse tipo de problema e depois procurar soluções, mas não é difícil perceber que a solução geral, né, é y de x de t igual a f, uma função de x menos vt, mais g de x mais vt. Portanto, analisamos concretamente um caso de ondas numa corda em uma dimensão, onde é fácil derivar. Nem sempre as coisas são tão simples, né? Por exemplo, as ondas do mar, né? Mais difícil, né, a gente derivar as expressões para essas ondas. Esse é o caso mais simples dentre todos.